Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa Mentalidade. Trazer um pouquinho, porque hoje o bicho pegou, cheguei de viagem, fui ajeitar as coisas aqui, mas deu tudo certo. Simbora! Deixa eu só botar o tema aqui, pra gente começar. Se preparem, só digo isso. Se preparem pra live de hoje, vocês vão sair daqui pirados. Que o tema de hoje vai ser uma chinelada aqui na mente de vocês hoje, viu? Se prepara, só digo isso. Deixa eu só botar o tema aqui. Simbora! Como é que foram de feriado? O feriado pra mim foi top, deu pra descansar bastante, tava precisando dar uma relaxada pra começar a semana daquele jeito. E hoje, a live, só digo uma coisa, se preparem. A live de hoje vai ser pancadaria daquele nível que vocês gostam, perfeito? Então já pega, compartilha aqui com uma pessoa que você gosta, tenha certeza que ela vai te agradecer ao final dessa live. Então pega aí 3 pessoas que você gosta, manda aqui esse aviãozinho para essas 3 pessoas e eu te dou a certeza que ao final dessa live essa pessoa vai te agradecer pela boa ação que você fez para ela hoje, beleza? Então na live de hoje a gente vai falar sobre o poder do não. Rafael, que tema é esse? O que é que você vai falar com esse tema, pelo amor de Deus? Hoje você surpreendeu a gente. O que é que você vai dizer sobre esse tema? Se preparem, só digo isso. Se preparem. Pega aqui o aviãozinho, manda para 3 pessoas que você gosta de coração, que eu te garanto que ao final da live essa pessoa vai te mandar uma mensagem agradecendo pela boa ação que você fez com ela. Perfeito? Então vamos lá. Enquanto a galera vai entrando, deixa eu beber uma água aqui pra gente dar show hoje, viu? A cabeça tá aqui, a 1000. Simbora! Então, né? Esse é um tema extremamente importante. Eu acho que para quem é pai, para quem é mãe, esse tema de hoje vai te ajudar muito no treinamento dos teus filhos. Para quem é empreendedor, esse tema vai te ajudar muito nos teus empreendimentos. Para você que é casado, vai te ajudar muito a lidar no teu relacionamento. Então esse tema de hoje ele vai atender a todos vocês. Só digo isso, vai atender a todos vocês. Então pega e faz a boa ação dessa noite. Manda aqui nesse aviãozinho para 3 amigos que você gosta e eu te dou a garantia que eles vão te agradecer ao final dessa live, porque o tema de hoje vai ser pancadaria, integralmente pancadaria. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu só olhar aqui se está tudo ok, pra gente começar o aquecimento da live de hoje, que hoje promete. Então, primeira coisa, né? O que é o poder do não? Me explica isso, Rafael, para me entender, né? E a gente começar a aquecer aqui as nossas mentes no pós-feriado. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que nós todos temos uma grande dificuldade de dizer não para algumas coisas na vida da gente. Olha que interessante. Quantos de vocês já deram por medo de dar um não e a pessoa achar ruim porque você rejeitou uma oportunidade que ela está te oferecendo ali e você ter pagado um preço alto, né? Quantas vezes você estava ali com uma pessoa que você não gosta e você, por medo de desagradar essa pessoa, você não disse não para ela? Então o poder do não é uma habilidade que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa vida, tá bom? Às vezes a gente acha que dizer sim é difícil, mas dizer não é infinitamente mais difícil. Por quê? Porque dizer não é romper com uma série de coisas que a gente tem de bloqueio. Como eu falei, quantas vezes, vou dar um exemplo, você está ali treinando, né? Vou dar um exemplo prático do que eu vivi esse final de semana, né? Como você sabe, eu tô 0 açúcar até o dia 24 de dezembro, perfeito? E aí, eu estava esse final de semana na praia, e aí uma pessoa, né, falou assim pra mim, não rapaz, besteira, ia tomar uma caipirosca, que minha tia fez, e aí minha irmã Mônica falou assim, besteira, só um pouquinho de açúcar. Eu falei, não, 0 açúcar é 0 açúcar, e não em ponto final. Isso vai contra o princípio do que eu falei. Eu falei que eu vou ficar até o dia 24 de dezembro sem colocar açúcar refinado na minha boca, ponto final. Então, ou seja, você acha que essa é uma habilidade fácil de desenvolver? Você acha que eu falo isso hoje é tranquilidade? Minha mãe tá dando risada porque ela sabe. Ai, viu? Beleza? Então isso não é fácil. Só que essa habilidade que eu desenvolvi hoje na minha vida, ela é um treinamento que eu já venho fazendo há muito tempo.
Então, ou seja, o que eu vou trazer para vocês hoje são fundamentações para ajudar vocês a desenvolver a habilidade de dizer não. Não quer dizer que você vai dizer não para todo mundo, mas você vai dizer não para o que não faz sentido na tua vida. Ponto. E essa é uma habilidade que você pode treinar. E no dia que você treinar essa habilidade, com as por exemplo, as oportunidades que eu vou te dar hoje de estratégias para você treinar isso, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você vai conseguir chegar mais rápido nos seus objetivos. Por quê? Porque é muito comum, não sei que para quem empreende aí, por exemplo, sempre no meio do teu percurso vai aparecer alguém com uma oportunidade fantástica. Aquela oportunidade que vai te deixar rico. Não sei se vocês lembram, né, dessas pirâmides que existem aí. Né? Eu lembro que no final da minha faculdade surgiu uma pirâmide, esqueci o nome, de TechPix, alguma coisa assim. Que era um negócio aí que todo mundo tá ganhando dinheiro. E eu falei assim, pô, essa conta não tá batendo. Eu sempre fui trabalhar. Eu nunca vi dinheiro brotar do céu. E eu lembro que um professor meu foi me oferecer isso. Ó, um professor de faculdade foi me apresentar essa pirâmide aí na época. E falou, não, que se eu botasse eu ia ganhar muito dinheiro para... Eu falei, não. Porque eu parto do princípio que não existe dinheiro vindo fácil. O dinheiro, ele dá trabalho para conseguir. Para conseguir não, para fazer dinheiro. Perfeito? Então, ou seja, eu vi que aquilo ali é uma oportunidade que não está alinhada com os meus princípios. Então eu disse o quê? Não. Só que dizer não para pessoas que estão no nível mais alto do que a gente é o mais difícil. Quando eu terminei minha residência, eu tive a oportunidade de um preceptor que eu sou fã, um cara que me ensinou muito. E ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele. E eu lembro que na noite dessa decisão, foi uma noite... Pronto, isso aí. Telex Free. Perfeito, Cíntia. Esse aí foi um dos nãos que eu precisei dar no meio do percurso. Por quê? Porque não estava alinhado com o que eu estava buscando. Porque eu sou do pressuposto que eu sempre precisei trabalhar. Desde 12 anos eu trabalho, eu nunca vi dinheiro brotar. E o problema é que a gente sabe que vai dar merda e a gente vai querer pelas formas que existem, que não dão certo, que rompem princípios, e aí a gente acaba quebrando a cara. Perfeito? Mas voltando à linha de raciocínio. E eu lembro que esse preceptor, ele me chamou, né? O preceptor é um professor da especialização. E ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele na época, me chamou, né, para assumir alguns hospitais com ele. E eu lembro que nessa noite foi uma noite extremamente difícil para mim. Por quê? Porque eu precisei tomar uma decisão, e uma decisão difícil, que era dizer não para ele. Olha que dificuldade. Uma das pessoas que mais me ensinou, um dos caras que eu mais admiro, um cara extremamente inteligente, me deu a oportunidade de trabalhar com ele e eu precisei dizer não para isso. Só que o que me fez ter clareza e tranquilidade relativa, né? Porque não foi fácil fazer isso. Por quê? Porque o objetivo ali não estava alinhado com o que eu queria. Ou seja, aquele caminho, por mais que seja para caminhar junto com a pessoa que eu admiro muito, que era esse preceptor, não está alinhado com o meu objetivo de vida. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender para aprender a dizer não. É todas as vezes que uma oportunidade se apresentar no teu caminho, você tem que fazer uma análise muito bem criteriosa. Isso aqui vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo? Olha que interessante. Então aqui já começa o primeiro insight da noite. Então, ou seja, desenvolver a habilidade de dizer não é primeiro entender se aquela oportunidade que se apresenta na tua frente, ela vai te aproximar ou te afastar do teu objetivo. E naquele ano ali de 2019, quando eu disse não para esse preceptor, é por quê? Porque aquele não me afastou de um sim, que era chegar onde eu queria. E se eu tivesse medo de dizer não para uma pessoa que eu admiro, para uma pessoa que me ensinou pra caramba, um dos caras que eu mais admiro dentro da vascular, eu hoje não estaria onde eu estou. Talvez eu não estaria nem aqui agora, eu estaria de plantão. Então, ou seja, quando eu tenho muita clareza do que eu quero, quando eu tenho muita certeza de onde eu quero chegar, isso me ajuda a aprender e tornar menos difícil dizer não para algumas coisas. Porque nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas, se você tem clareza do que você quer, e você tem clareza dos fatores que vão interferir ou acelerar esse processo, você tem mais clareza dos nãos que você precisa dar no percurso. Então, olha que interessante. Então, a primeira coisa para eu ser uma pessoa que domina esse poder do não, é primeiro eu ter clareza das coisas que eu quero. Então, hoje, o que é que eu tenho clareza? Eu tenho muita clareza do pai que eu quero ser. Eu tenho muita clareza da relação que eu quero ter. Eu tenho muita clareza da família que eu quero construir.
Eu tenho muita clareza de como eu quero lidar com a minha família, com meus pais, meus tios, minhas irmãs, que são as pessoas mais próximas minhas hoje. Eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar na minha carreira profissional. Eu tenho muita clareza do mentor de médico que eu quero me tornar. Então, ter clareza dos ministérios da minha vida, olha o que eu falei algumas lives atrás. Primeiro, eu preciso entender que eu sou um governante da minha vida. E saber ser um governante é saber reconhecer as áreas que eu preciso governar. Então, eu tenho um exemplo. Eu tenho o Ministério da Saúde, ou seja, como é que eu cuido da minha saúde? Esse é um ministério. Ministério da Família, ou seja, qual é o modelo de família que eu quero construir? Qual o tipo de pai que eu quero ser? Qual é o tipo de esposo que eu quero ser? Ministério da Educação, ou seja, qual tipo de educação eu estou buscando para mim e para o meu filho e para as pessoas que estão ao meu redor? O Ministério do Trabalho, ou seja, qual tipo de médico eu quero ser para os meus pacientes? Qual é o tipo de líder eu quero ser para os meus liderados? O Ministério da Educação, de ensinar outros médicos. Qual é o tipo de mentor eu quero ser para outros médicos? O Ministério da Profissão específica, que é médico. Qual é o tipo de médico que eu quero ser para os meus pacientes que me procuram para tratar varizes? Então, isso é a clareza que você precisa para desenvolver o poder do não. Então, o primeiro ponto é você entender que você precisa governar a tua vida. E saber governar a tua vida é entender todas as sub-áreas da tua vida. Porque, por exemplo, se eu sei que para o Ministério da Paternidade eu preciso estar presente na vida de Léo, eu preciso treinar Léo a ter conhecimento sobre a habilidade cerebral dele. Se eu preciso estar treinando o Léo para uma série de desafios que ele vai enfrentar lá na frente. Então, ou seja, se isso é importante para mim, para que o meu Ministério da Paternidade ele tenha, né, sucesso, o Ministério do meu trabalho ele tem que ter muito desempenho. Então, para ser um bom pai, eu preciso ser um bom médico. Porque se eu sou um bom médico, eu vou ser mais bem remunerado. Eu vou conseguir dominar mais sobre o tempo do meu trabalho. Eu vou conseguir dominar mais sobre o faturamento da minha empresa. Olha que interessante. Então, quando eu entendo que a minha paternidade ela tem relação com o tipo de médico que eu sou, ou seja, o sucesso que eu tenho na minha carreira profissional, e o que seria sucesso na minha carreira profissional é dominar sobre o tempo. Eu quero ter mais tempo com meu filho. Eu quero dormir todas as noites com ele. Eu quero estar no final de semana curtindo o meu filho. Para isso, eu preciso desempenhar bem no meu trabalho, para que eu consiga rentabilizar bem e para que esse rentabilizar me dê mais poder de decisão sobre os outros ministérios. Olha que interessante. Olha como isso é uma clareza que quase ninguém tem. Então, primeira coisa sobre o poder do não é você reconhecer quais são as áreas que você quer desempenhar. Ótimo. Então, se eu entendi isso, onde é que entra agora o poder do não em cima disso? Primeira coisa, se eu quero ser um bom pai e eu não trabalho às quartas à tarde, se eu não trabalho à noite, se no final de semana que eu tô com o Léo, eu fico com o Léo. Se surgir uma oportunidade de trabalhar a quarta à tarde para ganhar mais, eu não vou trabalhar. Porque isso interfere os princípios do não. Ou seja, se eu me disponibilizei às quartas-feiras à tarde, desde março de 2023, a estar com o Léo, eu não vou permitir que oportunidades acabem com isso. Quer dizer que eu nunca vou fazer isso? Não. Vai ter vez ou outra que eu vou fazer. Mas isso, na maior parte do tempo, essa prioridade ela vai dominar. Então, ou seja, qualquer oportunidade que venha nesse quesito, vai receber não. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter clareza do que eu quero. Ponto final. Então, se eu tenho clareza do pai que eu quero ser, se eu tenho clareza que minha presença na vida de Léo interfere no desempenho do homem que ele vai se transformar, eu tenho clareza dos nãos que eu preciso dar no percurso, de oportunidades que vão se apresentar nesse percurso. Perfeito? Ótimo. Então, o primeiro princípio que você precisa ter para dominar sobre o não, ou seja, para ter poder sobre o não, é entender primeiro o que você quer. Qual tipo de governante você quer ser da sua vida. Por quê? Porque se você não tem clareza do que você busca para a tua vida, você não vai ser um governante. As outras pessoas vão governar. Olha a doideira que vai acontecer aqui agora. Se você não tem clareza sobre o que você quer para a sua vida, você vai deixar que outras pessoas decidam sobre a sua vida. Ponto.
Então, ou seja, se lá em 2019 eu não tivesse tomado uma decisão de dizer não para aquele preceptor, eu estaria vivendo a vida que ele quer e não a vida que eu queria. Só que para isso ter acontecido, eu tinha que ter muita clareza do que eu queria. Ou seja, eu tinha muita clareza do governo da minha vida. Então, o que cabe a vocês nesse primeiro tópico da live de hoje é começar a repensar sobre o que é que você está buscando na sua vida. Qual é o tipo de governante que você quer ser da sua vida. Ou se você quer que outras pessoas governem a sua vida. Por quê? Porque se você não sabe dizer não para aquilo que não está alinhado com o que você está buscando, você está permitindo que a outra pessoa governe sobre as suas decisões. Isso é extremamente importante. Não sei se está fazendo sentido para todo mundo aí. Mas para quem captar isso aqui, só isso aqui já pagou a live de hoje. Só isso já pagou a live de hoje. Perfeito? Ótimo. Então, primeira ferramenta sobre o poder do não é ter muito bem desenhado qual é o tipo de governante você quer sobre a vida. E governante precisa ter os ministérios, o Ministério da Saúde. Ou seja, como é que eu quero cuidar da minha saúde? Não. Eu quero ter uma saúde em dia. Então eu preciso me alimentar bem. Eu preciso fazer atividade física. Então todos os dias, quando às 4h40 o despertador toca, não tem a opção de falar assim, só hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Não. Tocou o despertador, liga a luz e levanta e ponto final. É dizer não para a preguiça. É estar no final de semana e te oferecerem uma caipirosca com açúcar, e se eu disse que eu não vou comer açúcar até dia 24/12, é dizer não para aquele açúcar. É simples. Só que para mim hoje isso fica muito claro. Mas lá atrás não era claro. Perfeito? Ótimo. E aí a gente entra no segundo tópico. Rafael, você acha que é fácil fazer isso? Não. Não só não é fácil, como não foi fácil para mim. Só que a partir do momento que você treinar isso, vai ficar menos difícil. E como é que eu fiz isso? É isso aqui, ó. Dominando sobre o meu cérebro. Então, ou seja, fazendo gestão emocional do meu cérebro. Olha que doideira que eu vou falar aqui agora. Então, o segundo ponto para você desenvolver o poder do não na tua vida é treinando a gestão do teu cérebro. Rafael, que doideira é essa, velho? Como é que eu vou treinar meu cérebro? É simples. É mostrar ao teu cérebro que quem diz não é você. E quem diz sim é você e não ele. Como é isso aí, velho? Que doideira é essa aí? Então vamos lá. Vou te dar um exemplo. Vou voltar ao que eu acabei de falar. Tô lá eu, na piscina, sábado. E aí, minha tia chegou com uma caipirosca. Uma cajurosca. Ele falou assim, toma, você quer? Eu falei, quero, mas vem cá, tem açúcar aí? Ela falou, tem. Na hora que ela falou, tem, pronto, acabou, é não. Aí, ó o meio. Não tô dizendo que o meio me contamine, mas nessas horas, às vezes, vai na resenha. Fala assim, não, pô, mas só um pouquinho de açúcar não mata, não. Mata, porque eu tô mostrando pro meu cérebro que eu rompi um princípio. Se eu falei que não vou comer açúcar até dia 24 de dezembro, eu não vou comer, ponto final. Então, ou seja, eu não quebro princípios, ponto final. Você quer dizer que eu sempre fui assim? Quer dizer que eu não quebro princípio, que eu não quebrava princípio? Quebrava pra caramba. Só que hoje eu botei na minha cabeça, o meu cérebro está treinado para isso e ponto final. Então, ou seja, quando eu falo que todos os dias eu vou arrumar minha cama, eu vou arrumar, não tem conversa. Então, ou seja, isso é treinamento da gestão do meu cérebro. É para que meu cérebro fique condicionado às minhas decisões. E como é que eu faço para condicionar meu cérebro? É construir princípios. Se você construiu dentro do teu Ministério da Saúde que você vai treinar 5 vezes por semana, é ponto final. Não tem conversa para o teu cérebro dizer que está cansado. Não tem conversa para dizer que você foi dormir tarde ontem, você não vai treinar hoje. Eu vou treinar. E eu não quero nem saber se estiver cansado ou não. E isso é muito claro, porque às vezes minha mãe fala assim, pô, mas está muito cansado, não faça isso não. Aí Mônica chega para mim e fala assim, rapaz, você tem que descansar. Mas eu não quero nem saber, eu vou cansado mesmo. Porque eu quero mostrar para o meu cérebro que existe um princípio, que é treinar 5 vezes por semana. E ponto final, acabou. E se eu quero desempenhar melhor no treino, eu tenho que treinar melhor o meu Ministério do Sono. Ou seja, eu tenho que me organizar para dormir cedo. Ponto final. Então, quando eu vou fazendo isso, eu vou condicionando o meu cérebro a não romper com os princípios. Ponto final. Então, esse é um dos exemplos que eu faço. E existem outras coisas que eu vou fazendo ao longo do meu dia para treinar meu cérebro.
para que meu cérebro ele fique adaptado a entender que o desconforto é necessário para desempenhar nos ministérios da minha vida. Ponto. E assim eu me torno um melhor governante. E assim eu lidero melhor meu time. E assim eu lidero melhor meu filho. E assim eu sou um homem que traz a segurança para minha família. Só que isso é treino. E o primeiro treino é você treinar a tua cabeça, é mostrar para ela que existem princípios que são inquebráveis. Ponto final. Só que isso você não vai desenvolver de uma hora para outra. E aí, por isso que eu sempre oriento. Construa micro hábitos na tua vida. Nesses micro hábitos, construa ações para gerar micro resultados. Esses micro resultados empilhados, eles vão desenvolvendo a tua confiança. E quando você passa a confiar em você, você entende que você não pode romper princípio. Talvez nem afetaria tanto, mas mexeria com o meu psicológico. Exatamente, Marcos. Exatamente. Mas quando você treina, meu amigo, dizer assim, ó, eu não vou comer açúcar, meu irmão, e não come, você está condicionando o teu cérebro a entender o seguinte, existe um princípio que é não comer açúcar, eu não vou comer, ponto final. Só que sempre que eu falo do açúcar, as pessoas acham que é pelo açúcar. Não. Ali eu não estou treinando sobre o açúcar. O açúcar para mim é o mínimo. O que para mim ali é o ponto de partida e o ponto de chegada é dizer para o meu cérebro que é não. Se dia 24 de dezembro eu disse, até dia 24 de dezembro eu disse que não ia comer açúcar, eu não vou comer, ponto final. Não existe a possibilidade de mostrar para o meu cérebro que eu vou abrir uma exceção. Não tem exceção. Se você quer uma vida extraordinária, você tem que entender que você tem que passar por provações extraordinárias. Ponto final. Então isso que é doido. Então eu condicionei meu cérebro a isso. Meu cérebro está condicionado. E eu nunca deixo ele ficar confortável. Tem uma frase que eu uso muito aqui na internet, que é aprenda a construir o conforto no desconforto. Esse final de semana eu treino o Léo todos os dias. Eu treino o Léo toda hora. Eu sempre deixo a vida de Léo desconfortável, ponto. E aí tem João, né, que é o filho de Carlos, que eu treinei ele esse final de semana também nisso. Então assim, eu comecei a treinar ele quando chegou a hora de tarde, ele falou assim, velho, vamos treinar. Ou seja, eu estou começando a condicionar a cabeça dele também a entender que o desconforto é necessário, que o desconforto faz parte da vida. E que a gente não pode romper princípios. E ponto final. Então, ou seja, se eu condiciono minha mente a entender que o desconforto ele faz parte do processo, eu aprendo a construir o conforto dentro do desconforto. Você acha que é confortável ir para um restaurante e não comer uma sobremesa? Claro que não é. Mas eu estou mostrando para o meu cérebro que ter assim que tem que ser. Porque princípios não podem ser quebrados, ponto final. E isso é muito interessante, para quem é meu paciente sabe disso. Na hora da consulta, às vezes o paciente, eu só dou 5% de desconto. E o paciente fala assim, me dê 10, que eu fecho agora. Não me dê 10 que eu vou trazer alguém. Eu falei assim, esse princípio eu não rompo. A minha palavra só tem uma, é 5% e ponto. E não é sobre você, é sobre não romper os meus princípios. E eu não quero que nenhum paciente ache que eu dei vantagem para um em relação ao outro. Todos os meus pacientes são tratados de forma igual, ponto final. Isso é um princípio que eu não quebro. Só que a partir do momento que eu mostro para o meu cérebro que eu não quebro princípios meus, é muito menos difícil mostrar para o meu paciente também que eu sou uma pessoa de confiança. Por quê? Porque eu mostro para o meu cérebro primeiro, não é sobre o meu paciente, é sobre mim. Tem coisas que são minhas. Perfeito? Então, aprenda a treinar o teu cérebro. Condiciona teu cérebro a entender que o desconforto é necessário para o crescimento. Ponto final. Eu treino isso em Léo. Só que para Léo está sendo mais fácil para mim, né? E talvez onde Léo vai chegar vai ser, eu não consigo mensurar ainda. Por quê? Porque eu estou treinando o Léo de forma consciente. Porque eu já vivo esse processo. E eu sei o quanto esse processo impactou no meu desempenho profissional, no meu desempenho pessoal. E eu treinar Léo por 3 anos, tendo a consciência que eu tenho hoje, puta que pariu. Doideira demais, doideira demais. Então por isso que eu falei que essa live talvez vai te ajudar muito na criação do teu filho. Mas é difícil você treinar teu filho, se você não consegue treinar você mesmo. Se você fala que não vai comer açúcar e come. Se você fala que vai para academia 5 vezes por semana e você só vai 2. Se você fala que não vai beber por 30 dias, você vai lá e bebe. Como é que você vai passar segurança pro teu filho? Como é que você vai passar segurança para tua equipe se nem você se sente seguro? Se você rompe teus princípios o tempo inteiro? Se você fala uma coisa e faz outra? É punk. É punk. Só que isso é treino. Então por isso que eu falo para vocês. Construa micro hábitos. Desses micro hábitos, crie micro ações que geram micro resultados. Empilhe esses micro resultados. Eles vão condicionar teu cérebro a entender assim, ó, eu sou uma pessoa que eu falo e eu faço. Ponto final.
Primeira coisa que eu fiz para treinar isso, desse microação, foi arrumar minha cama. Todos os dias eu arrumo minha cama, não quero nem saber. Segunda coisa, lavo minhas cuecas. Terceira coisa, eu malho 5 vezes por semana, não quero nem saber se eu tô cansado. Só que à medida que eu fui treinando isso foi me deixando mais autoconfiante. E essa autoconfiança repercutiu na forma como eu falo com vocês na internet, na forma como eu falo com o meu paciente no consultório. E essa é uma das coisas que quando eu vou treinar médico, eu treino exatamente em cima disso. É treinar essa habilidade dele. Às vezes o médico não quer falar na internet porque ele está meio inseguro e a gente vai trabalhar em cima disso. Para construir essa autoconfiança. Porque todo paciente que senta na minha frente é notório. Né? Não sei se Val está aí ainda, mas uma das perguntas que eu faço para vocês quando chega lá no meu consultório é perguntar: o que te motivou a marcar uma consulta com o Dr. Rafael? É unânime, todos os pacientes, a confiança que ele passa na internet. Ou seja, mas sabe por que eu passo confiança na internet? É porque eu confio em mim. Porque eu falo assim, ó, eu vou treinar 5 vezes por semana, eu treino. Eu falo que eu vou ficar até dia 24 de dezembro sem comer açúcar, eu fico. Eu falei mês passado que ia ficar 30 dias sem beber nada de álcool, eu fiquei 30 dias. Eu falo que todos os dias eu vou arrumar minha cama, eu arrumo minha cama. Eu falo que eu vou treinar todos os dias de madrugada, eu vou lá e treino. E por eu condicionar meu cérebro, eu tenho confiança em mim mesmo, essa confiança ela transmite para vocês. E vocês falam assim, porra, eu sinto confiança, doutor Rafael. Na consulta eu saio lá confiante. Por quê? Porque primeiro para me passar confiança, eu preciso confiar em mim mesmo. E é por isso que é muito doido. E você não precisa chegar no nível que eu estou agora, mas você pode começar no nível que eu estava lá atrás. É começar a pegar coisas simples. Eu vou arrumar minha cama de manhã. Vai e arruma, todo dia. Todo dia. É falar que vai treinar, seja 3 vezes, 5 vezes por semana, vai lá e treina. É dizer que vai beber 4 litros de água por dia, vai lá e bebe. É simples. É muito simples, é muito pequeno. Mas quando você vai empilhando tudo isso, essa autoconfiança vai te desenvolvendo. Aí você fala assim, eu vou ficar... vamos lá, em julho, de julho pra cá, teve um dia que eu comi açúcar, foi quando rompeu 60 dias. Aí eu fui comer açúcar no domingo na casa de minha mãe. Aí depois eu falei assim, vou ficar até dezembro. Minha advogada, Larissa, falou isso, vamos ficar até dia 24. Aí Mônica entrou, minha mãe entrou, e aí a gente vai ficar até dia 24. Então, ou seja, de julho até dezembro, vamos ficar 6 meses zero açúcar. Zero açúcar. Vamos tirar um dia, né? Que foi a transição entre o 60 e o agora. Então vamos lá. Vai dar aí 6 meses, mais de 6 meses sem açúcar. Você tem noção como é que tá a minha cabeça? Tá de boa. Porque eu já rompi isso aí. Só que isso aí, como eu falo, vai muito além do açúcar. Parece que eu fico batendo no açúcar, mas é porque eu sei o quanto é difícil para as pessoas. Eu sei o quanto é difícil. Mas escolha o seu difícil. Se você quer ser mais autoconfiante, se você quer aprender a dizer não, primeiro, treina teu cérebro a dizer não para você mesmo. Então, lá no início, no primeiro tópico da live, eu falei o quê? Primeiro, tenha muito bem desenhado quais são os teus objetivos para ser um governante da tua vida nas áreas. Gostei de ver, Silvana. Vamos junto. E Sil, é zero açúcar até dia 24 de dezembro. Venha fazer parte desse grupo. Tem uma galera aí que tá até dia 24 de dezembro sem comer açúcar. Perfeito? Top. E tá aqui comigo. Vamos junto, né? Olha, Mônica, eu era viciado em chocolate, sobremesa, final de semana. Uma verdadeira evolução mental. Top. Mônica tá mais autoconfiante. Mônica faz vídeo na internet. Mônica dá aula para médicos também. Olha que interessante. Então são essas besteiras que a gente acha que é besta, mas você tem... É muito doido, é muito doido. E o que eu tô falando pra vocês é porque eu vivo isso. E eu sei o quanto isso está impactando na minha vida. Perfeito? Então cria hoje 3 microações que você vai fazer essa semana. Não, Rafael, eu não vou arrumar minha cama, eu vou arrumar. Eu vou lavar minha cueca se eu sou homem, eu vou lavar minha calcinha se eu sou mulher, se eu não fazia isso, por exemplo. E eu vou treinar, vamos lá, 5 vezes na semana, 3 vezes na semana. Pronto, pau, começa. É simples, faz. Começa com 3. Conseguiu performar nessas 3, cria mais. E lembra, construa o conforto dentro do desconforto da tua vida. A vida vai ser sempre desconfortável. Mas se você começar a entender que é confortável viver nesse desconforto, fica muito mais fácil a tua vida. Perfeito? Então, primeiro tópico, eu falei, né, sobre ter muito bem desenhado o que você quer para a tua vida. E aí eu trouxe, né, a ideia de você ser governante da tua vida e saber que dentro do teu governo tem os ministérios. Então, o Ministério da Saúde, o que eu preciso performar nesse ministério? Pronto, eu preciso me alimentar bem. Então, o que é alimentar bem? É seguir 90% da minha alimentação saudável ao longo da semana. É isso que eu faço. Então, ou seja, eu só me permito 2 refeições fora.
Então, normalmente, sábado à noite e domingo, meio-dia, é o dia que eu saio da minha dieta. E não entenda dieta como... Não, isso é um hábito da minha vida. Então, mais de 90% da minha alimentação, ela segue uma alimentação saudável. Isso é um princípio que eu não quebro. Perfeito? Ah, vai quando viaja. Pô, quando viaja, não vou performar. Mas vamos lá, eu viajo quantas vezes no ano? Vamos botar que eu viaje aí 15% do meu ano. Ou seja, os 85% da minha vida eu estou me alimentando bem. Ponto final. Esse é um princípio que eu não quebro. Perfeito? Segunda coisa, eu falei o quê? Aprenda a dominar sobre o teu cérebro. Treina ele. E aí eu falei essa ideia que eu estava falando dos micro-hábitos, das micro-ações, dos micro-resultados. Perfeito? Então essas são duas estratégias que eu estou compartilhando com vocês de coisas que eu vivo e que tem impactado diretamente, né, no meu desempenho e na minha capacidade de dizer não para coisas que não estão alinhadas ao que eu quero. Perfeito? Deixa eu beber água aqui. Tá fazendo sentido a live? Peraí. Confirma aí. Tá gostando da live ou não tá gostando? Simbora. A garganta chega secou aqui. E aí, a gente vai para uma terceira coisa importante para te ajudar a desenvolver a capacidade de dizer não para coisas que não estão alinhadas com a tua vida. É construir o que se chama de recompensa exclusiva. O que é recompensa exclusiva, Rafael? É você condicionar teu cérebro a receber uma recompensa depois de passar por provações. Vou te dar um exemplo. Quando eu tô com o Léo, por exemplo, eu fiz um condicionamento com ele na estante e eu dei a ele, se ele fizesse, ele ia ganhar um M&M. Ponto. Ganhou uma caixinha de M&M. Só que essa condição é para ele comer M&M sábado, porque eu não deixo ele comer chocolate durante a semana. Então, ou seja, todas as vezes que Léo quer uma coisa, eu crio primeiro uma recompensa. A coisa que ele quer é uma recompensa de algo que ele precisa fazer. Então, ou seja, como é que eu vou condicionar meu cérebro, Rafael? Por exemplo, então o que eu fiz? Eu condiciono meu cérebro da seguinte forma. Eu quero sair sábado e vou tomar um vinho. Então, meu cérebro está condicionado a de segunda até sábado, ele vai comer saudável, ponto final. Ou seja, para ser recompensado no sábado à noite, eu preciso ter uma semana inteira performando na minha alimentação. Ponto final. Então começa a condicionar teu cérebro. O que é que eu gosto de fazer? Pô, Rafael, eu gosto de comer japonês. Então cria uma recompensa exclusiva construtiva. Então, ou seja, eu vou ler um livro essa semana e assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou comer japonês. Ou seja, o teu cérebro fica condicionado a uma recompensa exclusiva. O que é a recompensa exclusiva? Eu vou escolher uma coisa que eu gosto muito e eu vou condicionar essa premiação a fazer uma coisa que é necessária para a minha evolução. Ou seja, eu preciso ler esse livro porque esse livro vai me gerar construção mental. Esse livro vai me ajudar a desenvolver mais. E como recompensa dessa leitura, eu vou comer aquele japonês. Só que eu só vou comer o japonês depois que eu ler o livro todo. Olha que interessante. Então, olha como é que vai ficar mais claro agora o poder do não. Então, ou seja, dentro do percurso, vai ter dia que eu vou estar cansado. Mas eu quero comer esse japonês daqui a 15 dias. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso condicionar aqui. Se o livro tem 200 páginas e eu preciso terminar ele em 15 dias, eu tenho que ler uma média de quantas páginas por dia? Vamos lá. Se é daqui a 15 dias e tem 200 páginas, eu tenho que ler uma média aí de torno de 12 páginas por dia. Né? Acho que é mais ou menos 13 páginas por dia. Então, todos os dias eu vou ter que ler 13 páginas para que daqui a 15 dias eu termine esse livro e vá comer o japonês. Ponto. Isso é uma recompensa exclusiva. Então, começa a criar condicionamento no teu cérebro. E esse princípio está muito alinhado ao treinamento que eu falei do princípio 2. Então, ou seja, treina teu cérebro a construir recompensa exclusiva. Perfeito? Por quê? Porque se eu treino meu cérebro dessa forma, eu estou treinando meu cérebro a performar. Entendeu? Olha que doideira. O que é que eu faço? Eu quero sair final de semana, sábado, eu quero tomar um vinho, então eu preciso beber 4 litros de água todos os dias. Eu preciso seguir minha alimentação do dia inteiro, nos 7 dias, nos 6 dias, à risca, para que essa recompensa do sábado à noite,
ela seja condicionada a uma alimentação muito bem regrada ao longo da semana. Perfeito? Então a recompensa exclusiva vai te ajudar no poder do não. Por quê? Porque se eu sei que para ter a recompensa do sábado à noite eu preciso fazer o que eu preciso fazer, se no meio do caminho aparecer uma oportunidade de me tirar desse eixo, eu vou dizer o quê? Não, ponto final. É o que aconteceu ontem. Veio a caipirosca, tem açúcar? É não, ponto final. Tá decidido, até dia 24 de dezembro eu não como açúcar. Refinado. Então, ou seja, para ter a recompensa... E hoje, real para vocês, o açúcar não me faz falta. Chegou um patamar, e só pra vocês entenderem, né? Por que eu tomei essa decisão do açúcar? Porque eu tava comendo doce todo dia. Lá em junho eu tava comendo doce todo dia. Chegava na clínica, tinha uns bolos que minha mãe faz lá, para quem é meu paciente sabe, aqueles bolos maravilhosos que minha mãe faz. E eu chegava lá e tome um bolo. E aí eu falei, peraí, tá errado isso aqui. Zero açúcar. Ponto final. Vou ficar 60 dias sem zero açúcar. Não, eu falei que ia ficar 30. Ali era apenas pra me tirar o açúcar. Só que no 30 eu achei fácil, falei, vamos pra 60. Aí quando deu 60, acho que o 60 fechou na segunda, no domingo eu fui comer um pedaço de bolo. Aí no dia, Larissa, que é a nossa advogada, falou assim, rapaz, eu tomei todo zero açúcar, vou ficar no dia 24, bora? Eu falei, bora. A Mônica foi embora, amanhã bora, pau, todo mundo. Então, ou seja, quando você rompe a barreira, fica mais fácil, fica mais fácil. E tudo aquilo que infringe esse propósito, né, que está alinhado ali com o que você quer, você vai dizer não, fica mais fácil. Então, por isso que a primeira coisa que você tem que saber é o que é que você está buscando para a tua vida. Rafael, eu quero ser um pai top, sabe? Eu quero ser um pai top pro meu filho. Então, ou seja, para ser um pai top, o que é que eu preciso fazer? Isso, isso, isso e isso. Pronto. Tudo que vier na minha frente com uma oportunidade que me afastar disso, eu vou dizer não. Ponto final. Olha que interessante. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Para quem lê a Bíblia, sabe lá da história de Davi, né? O rei... Rapaz, deu um branco na minha cabeça aqui. O rei Saul, pronto. O rei Saul, né? Tava lá perseguindo Davi. E aí tem um momento que Davi entra na tenda, né, do rei Saul, mesmo sendo perseguido por ele, e do lado do rei Saul tá lá a lança dele. Que ele tava dormindo e deixou a lança do lado. E aí tá Davi e um dos chefes de guerrilha dele. E aí o cara fala assim, Davi, Deus te deu a oportunidade de matar o rei Saul e você conseguir romper toda essa perseguição que ele tá te fazendo. Todos os males que ele te fez, você pode se vingar aqui agora. E aí eu não sei, para quem leu esse trecho da Bíblia, ele fala exatamente o seguinte, pois é, se fosse você, eu esqueci o nome agora do chefe de guerrilha dele lá, se fosse você que tivesse a mesma oportunidade que eu e rompesse o princípio que não pode matar pessoas que foram tocadas por Deus, né? Porque o cara era rei porque foi tocado por Deus, você o faria? Ele falou não. Então se isso vai romper um princípio que me afasta do meu propósito, eu não vou matar ele. Então isso é Joabe, exatamente, né? Exatamente. Então olha que interessante. Então a primeira coisa para você entender o poder do não é saber seus princípios. Então, ou seja, se eu quero ser um pai, que meu filho seja um filho top, e eu preciso fazer isso, isso, isso e isso, tudo aquilo que me afastar desse princípio, eu vou dizer não, ponto final. Se eu falei que eu vou ficar zero açúcar até dia 24 de dezembro, e tudo aquilo que me afastar desse princípio, eu vou dizer não, ponto final. Se eu quero ser o médico que eu sou com meus pacientes, tudo aquilo que for contra esse princípio, eu vou dizer não. Só que isso precisa ser construído. Mas para que essa construção ela tenha um alicerce, uma base forte, você precisa saber o que você está buscando para o governo da tua vida. Mas se você não sabe nem o que você quer, você não vai saber quando é que você vai dizer não. Então por isso que a primeira coisa da live, eu falei, é você saber o que você está buscando para a tua vida. Ponto. Rafael, não sei, velho. Depois que você falou isso, eu comecei a entender que eu não tô deixando a vida me levar. Tô igual ao Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar. É isso. Então se você não sabe o que você quer, fica até mais difícil você saber o que você precisa dizer não ou não. Perfeito? Então, tarefa para vocês hoje é senta, se veja como um governante, lista os ministérios da tua vida e saiba o que você está querendo para cada ministério desse. Eu quero ser um pai presente, eu quero educar meu filho, eu quero preparar meu filho para o mundo. Pronto, o que eu preciso fazer? Pronto. Então, dentro desse ministério, tudo que me afastar disso, eu vou dizer não. Tudo que me aproximar disso, eu vou dizer sim. Ponto.
Pô, eu quero desempenhar no meu trabalho, eu quero crescer profissionalmente. O que eu preciso fazer? Pronto, eu já sei. Eu preciso entregar o que meu patrão tá me pagando para fazer, eu preciso entregar no prazo, eu preciso oferecer mais do que ele esperava de mim. Pronto, tudo que me afastar disso, eu vou dizer não. Então, para aquele colega que está tentando me contaminar no trabalho, fazendo com que eu pare de performar, eu vou me afastar dessa pessoa. Ministério da Saúde. Pô, eu tô obeso, eu quero perder peso, e eu sei que para perder peso, eu tenho que me afastar de comida não saudável. Eu tenho que ir para academia. Então, tudo aquilo que me afastar, ou seja, pessoas que me afastam disso, eu vou afastar. Então, ou seja, o poder do ambiente, ele é condicionado à tua decisão. Porque se o ambiente não está te favorecendo, saia do ambiente e vai procurar um ambiente que te favoreça. Olha que interessante. Mas se você não tem clareza disso, você vai deixar... Aí você fala assim, eu até tento fazer dieta, mas o problema é que meu marido não faz dieta. Eu até tento ficar sem zero açúcar, mas meu marido fica levando chocolate lá para casa e eu como. Por quê? Porque você não tem clareza. E você não condicionou o teu cérebro. Você não tem clareza do que você quer, você não condicionou o teu cérebro para entender o que é necessário fazer. Você não condicionou o teu cérebro a viver no desconforto. E o que é desconforto? É você estar ali zero açúcar e tá todo mundo comendo açúcar. E mesmo assim você não rompe, você não fere esse princípio. Só que isso é treino. Isso é treino. Para isso você precisa condicionar o teu cérebro. E aí, terceira coisa, recompensa exclusiva. Pronto. Eu quero comer açúcar. Eu gosto de comer açúcar. Então, primeira coisa, eu estou obeso, eu preciso perder 30 quilos. Depois que eu perder 30 quilos, eu vou avaliar a possibilidade de comer açúcar uma vez por semana. Ponto. Recompensa exclusiva, terceiro princípio. Olha que interessante. Olha como cada princípio desse, ele está condicionado. Era como se fosse uma grade de evolução. Primeiro eu defino o que eu quero, depois eu treino meu cérebro para entender que o desconforto para chegar onde eu quero é necessário, e depois eu começo a construir uma recompensa exclusiva para esse cérebro. Então, ou seja, os três princípios que eu falei aqui, eles estão totalmente alicerçados. Um como base, um como ação, um como condicionamento para se manter nesse processo. Então agora começa a fazer sentido esses três pilares. Se os três pilares estão muito bem alinhados, você é uma pessoa que domina mais sobre o poder do não. Fica mais tranquilo, ou seja, menos difícil dizer não para algumas coisas. Dizer não para pessoas. E aí, para a gente fechar a live, que é o quarto princípio, é você entender o seguinte, que você precisa parar de se preocupar com o que o outro vai achar. Porque o que o outro vai achar, na maior parte das vezes, não está condicionado ao que você está buscando para a tua vida. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando eu dou um treinamento para médico, é muito comum, por exemplo, o médico falar assim, mas eu estou com medo de ir para a internet e o meu colega achar que eu sou blogueiro. E o meu colega achar que eu estou deixando de ser médico. E aí eu sempre quebro essa barreira que o médico tem da seguinte forma. Primeira coisa, se você é um bom médico e você não está na internet, você está tirando a oportunidade do teu paciente de te encontrar. Ponto. Ou seja, se eu não tivesse na internet, eu não teria paciente, por exemplo, hoje de Jiquié. Nayane está perguntando se eu atendo de Jiquié. Não, Nayane, eu só atendo em Feira de Santana. Tá bom? A nossa Clínica Tempo, minha equipe que está aí, manda um contato para a Nay. Eu tiro um print para mandar mensagem para ela amanhã. Inclusive, tenho vários pacientes de Jiquié também, Nay, que vêm aqui para Feira de Santana. Jiquié, Jitaúna, Vitória da Conquista, Ipiaú. Perfeito? Então, pronto. Então, ou seja, a internet hoje, ela é a ferramenta que eu utilizo para chegar até os meus pacientes. Então, ou seja, se eu sou um bom médico e eu não estou na internet, eu estou fazendo um desserviço social com vocês. Por quê? Porque a partir do momento que eu mostro meus resultados, eu estou mostrando para vocês que existe uma possibilidade de fazer um tratamento com recuperação rápida e ter excelentes resultados. Mas para que você, por exemplo, Nike está em Jiquié, ela consiga descobrir minha existência, eu preciso estar na internet. Só que para estar na internet eu precisei passar por uma série de barreiras. A barreira de ver colega me chamar de blogueiro, de me chamarem de coach porque eu estou fazendo live de domingo. Então, ou seja, se o que essas pessoas estão falando não está alinhado com o que eu estou buscando, eu ligo o F para elas. Então, o quarto princípio do poder do não é você entender que pessoas que estão falando de você, que não estão caminhando para onde você está indo, lembra lá do teu propósito? Não faz sentido. Então você vai dizer não para elas. E talvez dizer não para elas é se afastar dessas pessoas.
E isso é importante. Por quê? Porque no meio do teu percurso, algumas pessoas vão ficar. E para ela que elas fiquem, vocês vão precisar mostrar e deixar muito claro para ela que elas não estão fazendo mais sentido na tua vida. E para tu dizer isso, tu vai ferir essa pessoa. E essa pessoa vai se chatear. E aí você tem duas opções. Ou você para e deixa de seguir tua caminhada por medo de, magoar essa pessoa. Ou você vai ter muita clareza do que você quer e vai dizer não para ela. Porque infelizmente ela está numa fase que você não está mais. Então só tem duas opções. Ou ela vai caminhar junto com você e vai correr atrás do prejuízo para chegar junto com você, ou ela vai precisar ficar. Só que a grande dificuldade é essa aqui, ó. É você entender que você tem que desgarrar dessas pessoas. Porque elas ficaram, não tá mais lá. Você já tá aqui. E tá aqui não quer dizer que você tá acima dela. Mas talvez você tá vindo pra cá, ela tá vindo pra cá. E não dá. Se ela tá vindo pra cá, ó, vai parar os dois. Então você vai precisar dizer não pra ela, ó, e... Bíblico. Agradeça pelos que chegam e agradeça pelos que vão. Lembra disso. Só que para tu agradecer pelos que vão, é porque tu precisou dizer um não para essa pessoa. Para que esse não liberte ela para seguir a vida dela. Só que se você está preocupado em magoar a pessoa porque você disse não para ela, dificilmente você vai conseguir ter o teu sim. O que é teu sim? É te aproximar do teu propósito. Porque se você fica preocupado em dizer não por medo de desagradar essa pessoa, você está dizendo um não para você também. Um não que te afasta do sim lá do futuro. Então, nesse percurso, eu aconselho muitas pessoas para ficar. Pessoas que eu gostava, pessoas que eram minhas amigas, mas infelizmente essas pessoas não estavam mais alinhadas com a minha missão de vida. E elas precisaram ficar, por opção dela. E tudo muito bem. Eu precisei dizer não para essas pessoas. E tá tudo bem. E eu tô com minha consciência tranquila. Sabe por quê? Porque eu tô vindo para cá e a pessoa tá vindo para cá. E eu ficava tentando puxar essa pessoa para vir junto comigo. Mas não tem jeito. Dizer não é, ó, deixai-vos ir. Agradeça pelos que chegam e agradeça também pelos que vão. E se você não aprender a agradecer pelos que vão, você vai ter que ficar aí junto com eles. E esse dizer não, ó, é fazer isso, ó, é soltar a pessoa para caminhar. Mas se você ficar preocupado em chatear essa pessoa, ó, você fica preso, você vai ter que ir junto com ela. Porque o teu não é o sim para o teu propósito. E o teu medo de dizer não para a pessoa é dizer não para você e sim para ela. É te obrigar a seguir o que você não quer por medo de desagradar o outro. Ponto final. Ponto final. Agradeça pelos que chegam e deixai-vos ir os que não fazem mais sentido com a tua vida. Então, esse quarto princípio é talvez o princípio mais difícil. Por quê? Porque na maior parte das vezes a gente fica preocupado com isso. Difícil, mas pelo bem maior é preciso romper. Exatamente, Mike. Exatamente. E não é fácil. Não é fácil. Ao longo do meu percurso, eu precisei dizer alguns nãos. E foram extremamente difíceis. Mas esses nãos, que foram difíceis lá no passado, hoje eles facilitaram acelerar onde eu queria chegar. E quando eu falo que queria chegar, não é profissionalmente não. É no conjunto da minha vida. Perfeito? Por quê? Porque não estava mais alinhado. Eu tô pra cá, a pessoa tá pra cá. Ou seja, ou opção número 1, eu digo não pra mim e vou no sim pra essa pessoa, ou eu digo não pra ela pra me aproximar do meu sim. É simples. Pra todo não existe um sim. Se você diz não pra você, você tá dizendo sim pro outro. Você tá deixando essa pessoa governar sobre a tua vida. Se tu diz não pra pessoa, tu tá aproximando do teu sim. É simples. Por isso que o primeiro princípio é extremamente importante. Você precisa ter muita clareza do que você quer. Porque quando você tem clareza do que você quer, fica mais fácil dizer não. Porque o que é não é tudo aquilo que te afasta do que você quer. Ponto final. E esse quarto princípio é difícil porque desagrada. E a gente está acostumado a não desagradar. E é por isso, né, quem convive comigo sabe o que eu faço com o Léo. Eu coloco o Léo o tempo inteiro em situações desconfortáveis. Porque eu quero que o Léo aprenda a viver no desconforto. E é muito doido. Porque hoje o Léo cai, ele olha pra mim e ele não chora mais. Ele segue. Porque tem um princípio na cabeça dele que é o seguinte: se não tá doendo, eu levanto e vou embora. Ponto final. Eu não deixo minha vida parar pra ficar ali remando. Muito doido. Hoje eu tava no supermercado e ele tava com o amiguinho dele. Aí ele viu que eu comia chocolate e ele falou: chocolate não. O papai disse que não é não. E ponto final. Então na cabeça dele já tá muito claro.
Se eu entrei no supermercado para comprar pão e queijo, é pão e queijo e ponto final. Não tem conversa de chocolate. Por quê? Porque ele está aprendendo a viver no desconforto. Para ele fica mais claro. E eu coloco o desconforto para ele o tempo inteiro, porque eu sei que a vida vai ser assim lá na frente. Então eu estava até conversando com o Carlos sobre isso. Por quê? Porque se a vida de Léo for tão desconfortável, quando ele for lá para o mundo real, ele vai falar assim, oxi, tá muito mais fácil aqui. A forma como meu pai me criou foi muito mais difícil. Então hoje ficou fácil. E lá no dia que ele tomar um não de uma namoradinha, vai ser mais fácil. Ele vai entender que a vida é assim. Ou seja, para cada sim que tu dá pro teu filho, é um não que tu tá dando para ele lá na frente. Então se tu não ensina teu filho a condicionar o cérebro a entender que tem coisas que são desconfortáveis, lá na frente ele vai ter que aprender sozinho. Então, torne a vida do teu filho difícil. Tão difícil que lá no futuro vai ser fácil. Esse é o princípio do treinamento de Léo. Eu tenho que tornar a vida dele extremamente difícil para que no futuro se torne fácil. Quanto mais fácil a vida do teu filho agora, mais difícil vai ser no futuro. Lembra disso, para quem é pai aí. Quanto mais difícil a vida do teu filho agora, mais fácil é a vida do teu filho lá na frente. Quanto mais fácil você torna a vida do teu filho agora, mais difícil fica para ele lá na frente. Conheço vários adultos que são adolescentes de 40 anos, que tem quase 40 anos de idade e está sendo sustentado pelo pai até hoje. Por quê? Porque levou a vida fácil. E aí lá na frente vai ficar difícil, porque ele não sabe lidar com a vida dele. Então ele cria um laço de dependência do pai e da mãe que ele não sabe voar sozinho. E eu conheço vários. Pessoas de 35 anos, 40 anos, de 50 anos, que ficam colocando a culpa na família pela incompetência dessa pessoa de lidar e assumir a responsabilidade de adulto. Mas sabe por quê? Porque a vida toda teve sempre alguém para passar a mão na cabeça. E é por isso que a vida de Léo eu torno sempre difícil. E aí vai ter aquelas pessoas que falam assim, mas você é muito radical. Sou mesmo. Sou extremamente radical. Porque eu quero que meu filho no futuro tenha independência. Que ele saiba ser homem para ele cuidar da família dele. E isso eu treino todos os dias. Se perguntar a Léo o que é trabalho, ele vai te dizer isso aqui, ó. Trabalho é muito bom. Não é bom não. Trabalho é muito bom. E para que a gente trabalha, Léo? A gente trabalha para fazer dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. E para que a gente faz dinheiro, Léo? Para proteger a família e para realizar ações. Acabou. Ah, Rafael, mas é muito pequeno. Dane-se. Tá lá na cabeça dele já. Ele já sabe que trabalho é muito bom, que o trabalho faz dinheiro e que trabalho é para proteger a família e realizar ações. Ponto final. Só que todo dia eu mostro o quanto é trabalhoso trabalhar. Mas que trabalho é bom. Ó, é o desconforto virar confortável. Entende? Só que para tudo isso, para você ensinar teu filho dessa forma, você primeiro precisa ensinar seu cérebro. Porque se você fala pro teu filho uma coisa, mas você, por exemplo, não tem nem a competência de falar assim, eu vou ficar zero açúcar e vai e come açúcar, como é que você vai ter confiança para passar pro teu filho? Teu filho vai sentir que você não dá confiança. Quantos pais falam assim, não, menino, não faz isso não. Aí a criança vai lá e faz. Sabe por quê? Porque nem você acredita em você. Se você não acredita em você, imagina teu filho vai acreditar em você. Só que por quê? Que minha mãe sabe aí, minhas irmãs. Hoje eu tava lá, Léo perturbando, queria tomar banho. Eu falei 1, 2, ele tava dentro do banheiro. Eu nem preciso bater. Eu falo 1, 2, ele entra no banheiro. Por quê? Porque ele sabe que o jogo é diferente. E ele sabe que minha palavra não tem duas palavras, é uma palavra. E se você perguntar a Léo, homem tem quantas palavras? Ele vai fazer assim, ó, uma palavra. O homem disse e tá dito. Ponto final. E ali eu estou ensinando ele a honrar com a família dele, sem nem ele saber hoje. Porque eu torno a vida de Léo difícil para tornar fácil no futuro. E quando eu chego para Léo que uma palavra é uma palavra, é porque eu também, quando eu falo assim, ó, eu vou ficar zero açúcar, eu vou ficar, ponto. Tem coerência entre o que eu ensino e o que eu aplico. Só que isso não é sobre Rafael. Isso não é sobre Léo. Isso é sobre o meu cérebro. Eu condiciono meu cérebro a ser dominado pelas minhas decisões. Então, ou seja, não tem duas conversas. É uma conversa e ponto final. Então, por isso que na hora que eu falo com o Léo, ele segue. Ele acata o que eu falo. Porque ele sente a verdade que eu estou falando. Porque, primeiro, eu sinto que é verdade. Agora, se eu chego, falo que vou ficar zero açúcar, e ontem eu vou lá e me oferece a caipirosca com açúcar, eu falo assim, só hoje, vou tomar só hoje.
Você acha que eu ia conseguir passar segurança pro meu filho? Jamais. Não ia passar mesmo. Entalei. Beleza? Então é isso. Bora que minha garganta aqui deu pau, velho. Eu acho que engasguei. Espero que tenha feito sentido pra vocês, tá bom? Falei que ia ser uma live top. Sempre padrão alto aqui nos domingos, tá bom? Pra quem já assiste minhas lives, já sabe o nível das lives de domingo, né? Hoje a gente foi mais fundo do que eu imaginava. Eu ia até o 3, mas o 4 e o 5 veio aí porque minha inspiração veio aumentada. Beleza? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Tenho certeza que quem ficou aqui a live desde o início não vai sair a mesma pessoa, né? Vai sair daqui com outra mentalidade. E agora é só aplicar o que eu falei. Para quem é pai, passe a entender o que eu falei, né? Primeiro, crie a verdade para você, que eu tenho certeza que o teu filho vai sentir isso quando você fala com ele. Perfeito? Então, é sobre isso, né? O meu objetivo, essas lives é uma forma de retribuir, né, o carinho dos meus pacientes. Tem muitos pacientes meus que estão assistindo aí. Então, é uma forma de retribuir o carinho, né? De Neinha, esse nome da cidade de Né aí, depois de Serrinha, de Rock tá aí, que é de Barro Alto, depois de Chique Chique, de Lu, que é de Birimbau. Então tem Luzi, se a cidade de Luzi, eu acho que é Coité, né, Luzi? Então tem muitos pacientes, Lu, que é de acho que Maiane tava perguntando aí, né, que é de Jiquié. Pronto, tem uma paciente minha, Luciana, que tá aí, nem sei se ela tá aí ainda, que é de Jiquié. Vai. Então, essa é uma forma de retribuir o carinho, né? Eu tenho muitos pacientes de fora, vocês pegam aí, pegam o carro, vêm pra cá pra feira. Então, essa foi uma forma que eu percebi que eu poderia retribuir, né, esse carinho. Então, essa live de domingo é uma forma de retribuir tudo que vocês fazem por mim, né? O sucesso que a gente está atingindo na minha carreira profissional como médico é resultado da confiança que vocês, pacientes e futuros pacientes, depositam no nosso trabalho. A gente sempre honra com tudo que a gente fala, né? Eu tenho muita segurança de falar isso. Hoje eu honro os meus pacientes. É tanto que tem vários pacientes me assistindo aqui. Perfeito? Então, é sobre isso. Tá desde junho de 2023, a gente tá fazendo live aqui todos os domingos. E, pra mim, já faz parte da minha vida. Se eu não fizer live de domingo, parece que minha semana não vai começar mesmo. Tá bom? Cheguei aqui, arrumei minhas coisas, nem banho, vou tomar banho agora. Mas isso é um compromisso, né? Esse é mais de umas coisas que eu faço com o meu cérebro. Então eu condicionei meu cérebro a fazer live todo domingo. Esse era um projeto que ia durar 3 meses. Já tá aí quase 2 anos, né? Em junho. Vamos lá, 1 ano e meio, né? Tô fazendo 1 ano e meio agora em dezembro. E hoje pra mim já é um condicionamento. Meu domingo tem que ter live às 8h45. Né? Para alguns aqui, tá desde o ano passado, já sabe. Já virou parte da nossa vida, né? Essa live. E eu fico muito feliz com a entrega, né? Com tudo que eu trago pra vocês. Eu sempre sei que é conteúdo de valor pra vocês aqui que eu trago. Não é qualquer coisa, né? Pra quem assiste aí, sabe o padrão das nossas lives. Beleza? Beijo no coração. Muito obrigado pela audiência. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Né? Para quem perguntou onde é que eu atendo, a minha clínica fica aqui em Feira de Santana, né? No edifício Multiplace. Fica anexo ao nosso shopping aqui, que é o Shopping Boulevard. O nome da clínica, né, mudou. Todo mundo já sabe que hoje chama Clínica Tempo. O antigo Instituto Varize agora é Clínica Tempo. Né? Não sei se Mônica tá aí, pode deixar o contato para o pessoal. Então todos os domingos... Não, mas todo domingo tem live. E para quem não assistiu as outras lives, tem muita live top aí. Te recomendo a seguir o meu canal do YouTube. Sou Rafael Alves. Sou Rafael Alves. Eu não sei se dá pra botar o link aí, Mônica, do YouTube. Se puder, coloca aqui pro pessoal já seguir. Todas as lives estão sendo colocadas lá nesse canal do YouTube, tá bom? Qual é o objetivo lá do YouTube? É mais fácil, né? Você conseguir ouvir, tá malhando, pode ouvir. No YouTube, você não precisa, que o Instagram só consegue assistir a live se estiver aberto. Então no YouTube você pode botar e assistir lá. Então, se Mônica puder, coloca aí, gente. Sou Rafael Alves. É um YouTube novo. Nesse YouTube eu estou trazendo muita coisa sobre paternidade. Tem vários vídeos lá falando sobre paternidade. Ensinamentos para você que é pai, para você que é mãe, que tem dificuldade de treinar teu filho. Sempre eu estou botando conteúdo lá, né? Mas o link está na bio, como a Mônica falou aí. E todas essas lives de domingo elas estão sendo colocadas lá. Todo dia tem live lá, certo? Sempre com temas nesse padrão aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, segue lá o canal tá muito top, muito conteúdo massa lá, né? Sobre essa parte de mentalidade.
Beleza? Beijo no coração. A gente se vê no próximo domingo. Fui. A live vai ficar salva assim.